Falava há pouco sobre essa história do Greca, de pensar em multar quem leva um prato de comida, quem leva alguma comida para moradores de rua em Curitiba. E é claro que aumentou o número de moradores de rua na fantástica Curitiba, né? Uma cidade europeizada, até em razão do clima, porque é a mais fria das capitais, né? Temperatura média no ano, a mais fria das capitais, uma cidade muito bem organizada. E é em Curitiba, é em cidade média, é em cidade pequena. Cresceu muito o número de pessoas vivendo na rua e cresceu muito o número de pessoas na rua ou não, tendo uma casa ou não, e até tendo um pequeno negócio ou não, e que está passando fome. A insegurança alimentar, ela tem graus, não é? Mas no seu grau mais crítico, é apenas um eufemismo para fome. Há um levantamento feito dentro do chamado Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, conduzido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. E essa pesquisa, claro que geralmente você tem números aproximados, né, arredondados e tal, mas basicamente a pesquisa mostra que em 2020 a fome atingiu 19 milhões de brasileiros. E eles estão entre as 116, ou entre os 116 milhões e 800 mil que conviveram com algum grau de insegurança alimentar no Brasil nos últimos meses do ano passado. Isso aí corresponde, em termos de domicílios, a mais da metade, 55,2% dos domicílios. Quando a pesquisa fala em 116 milhões e 800 mil brasileiros que conviveram nos últimos meses de 2020 com algum grau de insegurança alimentar, é bom notar que no extremo dessa classificação, no seu ponto mais crítico, é de fome que estamos falando. E aí, quase 20 milhões de brasileiros. É claro que não há uma precisão inequívoca, não é? Há muita dificuldade, até isso fora da pandemia, já havia essa dificuldade para, por exemplo, fazer censo de moradores de rua. Quantas pessoas estão morando nas ruas em determinada cidade. E tanto que os números são sempre arredondados por isso. Eu me lembro que em São Paulo houve uma pesquisa que apontava 16 mil e a pesquisa seguinte, antes da pandemia, já mostrava 24 mil pessoas morando nas ruas. Ou seja, um aumento de 50%, de 16 mil para 24 mil. É claro que esse número hoje é muito maior. E na época era um número aproximado, até porque não é uma população, obviamente, com endereço fixo, uma população muitas vezes nômade dentro da própria cidade. Ela vaga de um bairro para o outro, de uma avenida para outra, percebe que ali consegue mais doações. Então é muito difícil aos que dormem durante o dia, porque à noite há uma série de riscos, né, para a população de rua. Não é incomum notícias sobre moram na rua. Então é muito difícil você ter a contabilidade fiel, precisa de quantos moram nas ruas. É claro que há alguns programas que amenizam a situação, por exemplo, a possibilidade de almoçar com R$1, em algumas situações até de ter uma refeição noturna, um albergue quando está muito frio. Mas é claro, isso atende apenas uma parcela. Porém, o que essa pesquisa mostra
não é apenas a situação crítica em termos de alimentação e muitas vezes de fome de quem está na rua, mas de muita gente que tem uma casa, que tem uma família, muita gente inclusive que tem um pequeno negócio. Aliás, já deve ter acontecido com a Sônia, com a Maria, com o Ronald, com vocês que estão prestigiando a gente pelo rádio, pelo YouTube, enfim, pela internet. Já deve ter acontecido de vocês se depararem nos últimos meses com pessoas que tinham até um pequeno negócio, uma barbearia, um salão de beleza para mulheres, um pequeno negócio, né? Ou uma pequena casa ali onde vendia legumes, verduras, frutas, né? Um pequeno mercadinho, um troço bem modesto e tal, um barzinho que o sujeito às vezes se aposentou e a aposentadoria não dá nem pro cheiro, e ali ele tinha um espaçozinho ali, colocou um balcão, começou a vender alguma coisa. Pois é, a fome começa a atingir muitas dessas pessoas. E eu estava dizendo aqui que já conheço casos de pessoas que têm um negócio, um pequeno negócio, um negócio bem ali caseiro, atendendo pessoas para cortar cabelo, para vender alguma coisa, e que está passando fome. Fome. Não é que passou a comer menos. E muitas vezes, e essa é a cena dramática, que é o pai ou a mãe que faz de conta que come. Faz de conta que come para que os filhos comam. E eles até encenam ali que estão também se alimentando. E não estão. Porque ou come um ou come o outro. Não é? Ou um se alimenta ou o outro se alimenta. E aí, claro, o pai, a mãe abrem mão do próprio alimento para que os filhos possam se alimentar. Essa pesquisa foi realizada quando o auxílio emergencial foi diminuído de 600 para 300 e de 1.200 para 600. 1.200 era o que era pago inicialmente para uma mãe que sozinha sustentava a família, né? Inclusive agora, com esse novo auxílio, é nessa situação que a pessoa tem direito a R$ 375. E no primeiro semestre, até o início do segundo semestre ali do ano passado, era 1.200. E depois foi para 600, e quem ganhava 600 foi para 300. Então, ali já houve um agravamento do problema. Em dezembro, houve o pagamento da última parcela. E neste começo de 2021, a situação, claro, ficou ainda mais grave porque não havia auxílio algum. Volta, aliás, hoje, já a possibilidade de consultas, etc. E muita gente, inclusive, correu para o banco, fez fila, mas ainda não havia o que receber. Porque só no mês que vem, a Sônia outro dia trouxe aqui o calendário, então os nascidos em janeiro, né, vão receber o mês que vem e tal. E receber muito menos do que estavam recebendo. Mas insisto, há pessoas que não se enquadram nas exigências para recebimento do benefício e que estão numa situação de carência alimentar. E em alguns casos, fome. E há também aqueles que recebiam, deixaram de receber. Aqueles que recebem o Bolsa Família poderão fazer a opção, ou seja, receber o que paga mais, não é? E até um caso aqui, numa reportagem que foi divulgada hoje, mostrando o seguinte: uma senhora de 35 anos que participou das rodadas de 1.200 e 600, mora em Heliópolis, em São Paulo. Ela é mãe de 8 filhos, está grávida do 9º, e 3 deles, porém, vivem um abrigo. Enfim, uma situação que não é incomum, não é? E
quando ganhou a quantia menor, conseguiu pagar o aluguel, mas dependeu de doações para se alimentar. Porque antes ela teve de parar de pagar o aluguel, conseguiu voltar a pagar o aluguel. E muitas vezes a opção é essa. Então tem muita gente que até receberá o auxílio, ou recebeu no final do ano passado, que é o período abarcado aí pela pesquisa, recebeu o auxílio, mas teve de escolher. Paga a água, paga o aluguel, paga a eletricidade, compra comida, não dá para fazer tudo. Paga o transporte, porque precisa sair para buscar trabalho, para tentar um emprego, para levar o filho no hospital, para levar a mãe no hospital. Precisa de transporte em algum momento. E todas essas necessidades especiais que, aliás, a Constituição brasileira determina utopicamente que o salário mínimo pago no país deve garantir todas essas despesas. Ainda deve sobrar algum para o enriquecimento espiritual, cultural, não é? É uma quimera. O salário mínimo no Brasil é uma vergonha. E essa situação ela vai se ampliando de uma maneira, e no começo de 2021 se agravou demais. Não temos a pesquisa pronta, mas temos a observação empírica, né, nas ruas, no dia a dia, nas conversas, em pessoas ou de pessoas, o recado que vem de pessoas que conhecemos e que foram empurradas para a situação famélica. Famélica. E gente que trabalha, né? Porque muitas vezes aquela história, o sujeito está assim porque não trabalha. E é gente que trabalha muito, e que não está conseguindo ganhar nada. Os negócios muitas vezes são fechados pelo poder público, em medida de tentativa de contenção da pandemia, do espalhamento do vírus, e as pessoas trabalham, querem trabalhar. O negócio já foi para a cucuia, já foi para o espaço, já foi fechado, inviabilizado. Não há emprego. Você entra ali numa fila em que estão 20 milhões de pessoas procurando emprego. E, além disso, há uma questão interessante, porque até a chamada classe média... O Brasil tem estratificações que são até bizarras, né? É bom lembrar que, dependendo do parâmetro, do critério, um sujeito que ganha 5 mil reais por mês, ele é classificado como rico, dependendo de alguns critérios, né, que são usados no Brasil. O que é uma piada, né? É aquele cara que muitas vezes o que ele ganha não paga, até porque esse é o salário bruto, né? O que ele ganha não paga a despesa, muitas vezes ele recorre ao banco, passa a ser tungado pelo banco, com seus juros canalhas, extorsivos, estratosféricos, com as suas taxas tremendamente altas, né? Que foram, aliás, a saída quando os bancos, diante da queda da inflação, do fim daquela espiral inflacionária com plano real, etc., tiveram do governo, do Banco Central, autorização para inventarem N taxas, né? E com isso cobrirem o que deixaram de ganhar com a inflação altíssima. A inflação altíssima dava aos bancos uma rentabilidade extraordinária. Com o controle da inflação, as taxas vieram compensar aquela facilidade de ganharem dinheiro, né, facilmente. E as taxas claramente cobriram com folga. E hoje todo mundo está no sistema, ou quase todo mundo, né? Até obrigatoriamente. Muitas vezes o salário é pago no banco, você tem de ter a conta no banco. E aí o aperto vem, o banco acena com socorro, o sujeito desesperado aceita o socorro, e aí mergulha em outra espiral de dívidas, né? Com, repito, esses juros canalhas que são cobrados pelos bancos, pelo sistema financeiro.
associados a essas taxas todas, né? Não bastando o juro cobrado, vem taxas, etc. Então mesmo a chamada classe média, ou que às vezes é classificada como rica, o que é, repito, bizarro, tal é a média baixíssima de salários no Brasil. Então você tem de fato ali 10% que tem uma situação boa e 1% que é de fato muito endinheirado, né? Tem até alguns milionários e até alguns bilionários, e que ficam com a maior parte da riqueza produzida. Quando se fala em distribuição de renda, porque ninguém quer que um governo falido, quebrado, ou os governos estaduais falidos, quebrados, ou municipais falidos, quebrados, e aí parênteses, né? Embora quebrados, não param de fazer festança e gastança com dinheiro público. Aliás, recentemente houve aumento do dinheiro destinado ao plano de saúde dos deputados, não é? E isso é pago com dinheiro público. Enfim, a festança continua, a gastança continua. Mas ninguém espera que o poder público, que está com os cofres vazios, sustente as pessoas. Não é isso que se quer, né? Que você tenha milhões de pessoas ali vivendo de doações do dinheiro público. E que vem da própria sociedade, já que o poder público não planta um pé de alface, não produz um parafuso. Então, o que se quer, o que se espera é aumento da renda média, do salário médio, mas para isso tem que ter emprego, e para ter emprego tem de ter investimento, economia crescendo. Havendo mais oferta de emprego, inevitavelmente as empresas passam a competir pela mão de obra e passam a oferecer salários melhores. Mas mesmo assim, mesmo quando tivemos algo parecido com pleno emprego, quando o desemprego estava em 4,5%, 4%, o salário médio no Brasil é muito baixo. Então, a situação melhora um pouco, piora, melhora um pouco, piora, e aí vem uma crise. E a chamada classe média brasileira também é empurrada para a penúria. Milhões de pobres são empurrados para a miséria. Alguns que estavam ali se ajeitando, abrindo um negocinho, também são empurrados para a miséria, para a fome. E aqueles que estavam... Antigamente havia um termo muito interessante, me parece bem mais fiel à realidade do que essa história de classe média. Eram chamados remediados, né? E aí os remediados são empurrados também para uma situação sem remédio. Sem remédio. Uma situação de penúria. E aqueles que estavam ali razoavelmente resolvidos, tal, empurrados para a fome, que atingiu, por exemplo, 11,1% das casas sustentadas por mulheres. E no caso dos homens, casas, domicílios que tem ali um homem, às vezes um homem ou uma mulher, pagando as contas, 7,7%. Atingidos pela fome. Não estamos falando de dificuldade para comprar o gás, dificuldade para pagar a conta de água ou de eletricidade, para comer. E as condições de raça e cor, segundo a médica epidemiologista Ana Segal, pesquisadora da rede Pensan, estão associadas também à insegurança alimentar. Mas aí a questão histórica das oportunidades, né? Das oportunidades. E o que vem, aliás, desde o século XIX, né? O Brasil, quando decretou o fim da escravidão, e antes já havia medidas progressivas ali de liberdade para escravos, né? Ventre livre, etc., mas quando a escravidão é oficialmente encerrada, aquelas pessoas saíram daquela condição desumana para uma condição desumana, porém sem a escravidão. Para a marginalidade, inclusive onde morar, onde viver, onde trabalhar.
Então, até hoje, há consequências disso quando raça e cor são observados nesses levantamentos de condições sociais. No norte do Brasil, 18,1%. 18,1%. O número banaliza, né? Mas você pega 100 famílias e aí chega à conclusão que aproximadamente 18 daquelas 100 famílias passam fome. Isso no norte do país. No nordeste, 13,8%. Repito, são números do final do ano passado, mas temos uma situação ainda mais crítica. Isso é óbvio, né? Qualquer um de nós atesta isso nesse começo de 2021. E no centro-oeste, 6,9%. E no sudeste e sul, 6%. Não há surpresa aqui, não é? Não há surpresa. Há mais emprego, há mais concentração de riqueza em sul-sudeste, depois centro-oeste. E a situação é mais grave. Qualquer que seja a régua, qualquer que seja o parâmetro, no Nordeste e no Norte. E no Nordeste, vale ressaltar, a população é muito maior do que a do Norte, não é? Então, nós temos aí empresas, né? Agora a Bandeirantes, com essa campanha que tem arrecadado alimento, doações, dinheiro, que será convertido em comida. E o que a gente quer é que isso se espalhe, né? Que outras empresas fortes, como a Bandeirantes, empresas de comunicação, adotem a mesma medida. Que condomínios, onde esse problema passa longe, se mobilizem em campanhas parecidas. E não importa se uma campanha vai socorrer 1 milhão de pessoas e outra vai socorrer 10 mil pessoas. É preciso socorrer. Agora, a pandemia agravou, além de escancarar todas essas diferenças, desigualdades, ela agravou. Ela lançou mais gente na situação de fome. Muito mais gente. Porém, antes da pandemia, a situação não era maravilhosa. Já havia estado de fome para muita gente. Tanto que o Brasil, ocasionalmente, ele sai do mapa da fome, né? E isso vira notícia, é comemorado, as pessoas são parabenizadas. Mas 4 anos depois de sair, ele volta. E 12 anos depois de sair, a situação é muito pior do que há 15 anos. Há problemas estruturais. Salário médio baixo, desigualdades crônicas e que vão se expandindo. Não é uma coisa estagnada, estanque, esbarrada no tempo e no espaço. Vai se expandindo. A desigualdade reproduz desigualdade. E ela se expande. E em uma direção, que é a dos desfavorecidos, desvalidos, marginalizados, ela se amplia em progressão geométrica nos momentos de crise. Então, não é brincadeira. E repito, há medidas de combate à pandemia que muitas vezes os governantes não veem saída, né? Não fazem nada inteiramente, fazem pela metade, fazem por alguns dias, pressionados recuam, mas não dá para as pessoas que estão trabalhando, comendo bem, ou comendo pelo menos de maneira eficiente, suficiente. Elas não podem argumentar que o importante agora é que todo mundo fique parado, que todo mundo fique em casa. Não adianta. Uma coisa é a situação nas áreas ricas, outra coisa é na periferia. As pessoas serão movidas pela fome, elas sairão.
movidas pelo desespero, sairão. E muitos não sairão, porque o negocinho que tinham já perderam e estão ali agora esperando que em algum momento a situação vire e possa voltar a trabalhar para comer, para que o filho coma, para que a filha coma, para que a mãe coma. Isso não é um quadro poético. É fácil escrever textos brilhantes como muitos já escreveram, não é? Os miseráveis na França é sinal de que uma situação desesperadora um gênio pode traduzir de maneira incomparável. Mas no Brasil isso é crônico, é histórico e está se ampliando, está se agravando. Já se agravara antes da pandemia e agora mais ainda. Os socorros são fundamentais, é preciso socorrer. Não? Os socorros são fundamentais e não dá para ficar tergiversando. Não, mas isso é uma coisa que vai apenas amenizar. Não é hora de ponderar se isso vai, é hora de dar comida. E é isso que empresas estão fazendo, inclusive, insisto, a Bandeirantes. Mas os problemas estruturais precisam ser atacados. E não há o menor sinal de que no Congresso Nacional, de que nos governos federal, estaduais, estejam debruçados sobre o problema. Estão discutindo como crianças, estão discutindo muitas vezes estupidamente questões periféricas e a fome está se agravando no Brasil.